as marcas que o Espírito Santo deixa em cada crente. E essas marcas são indeléveis, ninguém pode tirar. Olha só, eu separei esse trecho da exposição de Romanos que eu estou fazendo para você entender melhor essas marcas que o Espírito Santo deixa. Mas eu quero antes te pedir para curtir esse vídeo, já vai assinando o canal se você gosta, de vez em quando você assiste aqui, aparece para você. E também, se você ainda não viu, entra lá no grupo de Telegram, mais de 1.300 pessoas já estão lá aprendendo sobre Bíblia. Se você não gostar, você sai depois, então não tem problema não, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Nos 4 versículos, do versículo 14 ao versículo 17, Paulo vai falar sobre o testemunho, a marca visível que o Espírito Santo nos dá, nós que somos a habitação do Espírito. A primeira marca é a santidade radical. Todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é marcado por uma santidade radical. Paulo vai falar os que são guiados pelo Espírito Santo, mas essa palavra guiado poderia ser traduzido como arrastados. Era muito comum quando alguém era prisioneiro, eles usarem essa palavra de guiar, mas arrastar essa pessoa. E é essa palavra que Paulo está usando. O professor Dum vai falar que essa expressão é como se fosse render-se a um impulso incontrolável, ser altamente constrangido. Mas também o Dr. Lloyd Jones, que gastou anos meditando nessa carta, ele fala que não existe violência no cristianismo. O que o Espírito Santo faz é iluminar e persuadir. O importante é entender que é algo forte que o Espírito faz. Aliás, é um grande testemunho de quem tem o Espírito Santo, é uma santidade radical. Não é uma santidade meia boca, é algo que o Espírito Santo nos leva, nos guia, nos arrasta ou vai nos persuadir a viver em santidade. O segundo testemunho é uma liberdade sem medo. Paulo vai falar que, ao contrário do que era a escravidão do pecado, onde a gente vivia temeroso, agora a gente vive uma liberdade sem nenhum medo. Esse é o testemunho do Espírito Santo, essa coragem que tira fora todo medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ele fala que o Espírito nos adota, nós somos enxertados, somos colocados como família de Deus. O importante é você entender o que era a adoção no primeiro século. O Dr. Bruce vai falar no seu comentário de Romanos que no primeiro século, adotar alguém era às vezes mais importante do que ter um filho. Quer dizer que você intencionalmente, o pai, colocou o seu nome, a sua descendência, a sua bênção, é a sua herança sobre uma pessoa que ele escolheu e que ele quis chamar de filho. Então, no primeiro século, você falar que você era adotado por alguém importante era super honroso. Aliás, era mais honroso às vezes do que ser filho, como diria o Dr. Bruce. E é isso que a gente deve sentir. O Espírito nos adota para a gente não ter medo, mas viver uma liberdade no Espírito. Em João 15:15, Jesus fala assim: não te chamo mais como servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Ao invés disso, eu o chamo de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu os tornei conhecido. Então, quando Jesus fala que não chama mais de servo ou de escravo, e sim de amigo, agora Paulo está mostrando que o Espírito nos chama de irmão ou de filho, que ele nos adotou. O terceiro testemunho é que o Espírito nos leva a fazer uma oração e a ter uma atitude em oração como um filho. E ele fala que nos leva a chamarmos Deus de Abba, Pai. E aqui Paulo junta essa expressão Abba do aramaico e a expressão pater de pai do grego koiné, assim juntando os dois públicos que vão receber essa carta. Então Santo Agostinho e todos os outros teólogos que vieram depois fala que Paulo fez isso por querer, quando ele junta essas duas expressões mais carinhosas, a do grego, chamando papai, e o Abba do aramaico, que é o painho, sabe? Aquele paizinho querido. Essa expressão, Joaquim Jeremias, um dos grandes estudiosos, fala que é a expressão mais carinhosa e mais íntima que um judeu tinha com seu pai. Aquele de chamar de uma forma íntima, e que Jesus usou em todas as suas orações. Em todas as orações, Jesus usava a palavra
pai, ou Abba, né? Painho, a não ser na oração da cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas toda a sua oração, e é o Espírito que nos faz isso, é o Espírito que nos une, unindo-se com o nosso Espírito, nos faz reconhecer que somos filhos e podemos chamar o Pai, o Deus eterno, totalmente outro, transcendente, de painho querido, paizinho, depende da região que você é do Brasil. O quarto testemunho do Espírito Santo é a esperança da glória que iria vir. Então todos nós que temos o Espírito Santo temos as primícias, os primeiros frutos de algo muito maior que é a herança de Deus sobre nós. Nós somos herdeiros de Deus e essa herança não é algo físico, não é uma bênção, um terreno, um carro ou o que seja. Essa herança é o próprio Deus. Os levitas não tinham terra, né? Eles eram a 13ª tribo, eles não tinham terra porque eles cuidavam e eles reconheciam que a porção da herança deles era o Senhor. Lamentações 3, versículo 24, diz assim: digo-me a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana, mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200.000 pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais, mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.